Fala pessoal, nessa live de hoje trarei temas que vão ajudar os advogados a faturarem mais. Eu sou Tiziano Gadelha, pai de Francisco, marido de Caroline e nas horas vagas eu sou advogado de startups. Hoje a gente vai conversar especificamente sobre propriedade intelectual para startups. Vamos falar sobre os benefícios, sobre os desafios, sobre as oportunidades, o que você precisa saber sobre isso para o teu cliente não ficar desamparado e como você pode ampliar a tua atuação com base nesses temas. Bom, para a gente começar, eu queria falar sobre o que é propriedade intelectual. Como vocês me conhecem, eu não vou falar da letra da lei, tá? Eu vou falar sobre o contexto da propriedade intelectual. O que interessa para a gente como advogado é compreender que a propriedade intelectual se diferencia da propriedade, digamos, mais corpórea, porque ela trata de direitos essencialmente intangíveis, tá? Você tem, por exemplo, a menina dos olhos da maior parte do pessoal que atua com PI é a área do direito autoral. Direito autoral é algo extremamente intangível. Você não tem como tocar, você não tem como ver na prateleira um direito autoral. Você não constrói um direito autoral como você constrói um edifício. Você tem o direito autoral, que é aquela área que cuida das criações artísticas. Você tem a parte ligada à ciência, que normalmente é contemplada pelas patentes. Você tem a área das marcas, que costumam proteger os negócios de uma forma geral. Eu costumo brincar, no episódio sobre marcas eu vou falar disso com bem mais profundidade, mas basicamente o que a gente pode falar é que na patente você protege a tecnologia que está por trás do negócio. Nas marcas você protege aquilo que a clientela vê no negócio. Por exemplo, quando você vai se matricular na academia de ginástica, você conhece a academia não pela razão social, você conhece pela marca, você conhece pela exposição dela ao público. Eu falo que a marca é como você conhece a empresa, o negócio da porta para fora. Da porta para dentro são os outros direitos, tá? Por isso que marca é tão fascinante, porque é algo que, embora esteja na propriedade intelectual, é algo que faz você lidar muito com o da porta para fora e não para dentro do negócio. E tem outras áreas também, por exemplo, o desenho industrial, muito bacana a gente falar sobre o que é um desenho industrial, como você protege a criação, um ornamento, mas que não é um aspecto efetivamente artístico, não é um desenho que você está buscando proteger, você está buscando proteger a forma ornamental de um produto. Você tem aí também os softwares. Cara, software é encantador, é um tema maravilhoso para a gente conversar nesse segmento de startups, tá? Os softwares que costumam fazer com que as empresas passem a valer milhões ou até bilhões de dólares, são os unicórnios, né? Você começa a proteger com algo extremamente simples. Eu vou explicar para você como cuidar da criação dos softwares do teu cliente. É tão simples que você não vai acreditar. Então, não perde esse episódio, a gente vai sair conversando e vamos concluir, chegaremos no final, falando em como você deve usar a propriedade intelectual para otimizar um negócio, seja seu, seja do teu cliente. Bom, para a gente pegar um pouquinho dessa sequência, eu vou dar uma explicação prática sobre como usar a propriedade intelectual para otimizar. Vamos pensar em 3 exemplos muito simples, tá? Ligados a marcas, que foi o que eu falei que é a porta para fora, como o mercado, como o consumidor vai te conhecer. Bom, quando a gente fala sobre marcas, acho que todo mundo já ouviu falar em franquias. Nós advogados, com certeza. O cliente, é certo que sim. Franquia é algo muito popular. Ele sabe que quando ele chega no shopping, ele encontra algumas lanchonetes que tem no Brasil inteiro. Ele encontra algumas lojas de artigos esportivos que tem no Brasil inteiro. Algumas lojas de roupas que tem no Brasil inteiro. E ainda que ele não saiba as peculiaridades daquele negócio, que não saiba quem é o dono, quem controla, quem é investidor, ele sabe que aquilo existe no Brasil inteiro com uma certa semelhança de produtos e de serviços. Essas são as franquias. Mas não é só assim que você expande algo por meio de marca. Um outro exemplo extremamente interessante e, na verdade, muito melhor até do que franquia para você iniciar a atuação nessa área, para você expandir o negócio do seu cliente, é o famoso licenciamento. Gente, hoje está em voga, digamos assim, vamos usar uma palavra velha para falar uma coisa nova. As collabs. Outro dia saiu a collab da Nike com a Tiffany.
a joalheria Tiffany. Você fala, pô, mas Nike Tiffany não tem um diálogo. Então, a Nike lançou lá um tênis com azul Tiffany em homenagem, enfim, fizeram uma collab. Isso é muito comum quando você junta marcas para fazerem parcerias. Por exemplo, a Netflix ela fez uma parceria, ela tem feito uma parceria com o Imaginário. Então você encontra roupas de dormir, você encontra baldes de pipoca, você encontra até projetores, pequenos projetores na Imaginário com a marca da Netflix. Tá? Então, licenciamento é toda vez que você concede uma licença para outra pessoa usar aquela marca sob determinadas condições, claro. A franquia é isso um pouco mais expandido, porque você tem um pouquinho mais de restrições. Por exemplo, no licenciamento eu posso dizer o seguinte, olha, empresa que produz, roupa. Digamos que eu tenho uma marca de perfume, e aí eu licencio minha marca de perfume para a empresa que vende roupa. E aí vão criar uma marca de roupa com os desenhos lá do meu perfume. Não é com o cheiro, é com os desenhos. Pô, eu licenciei minha marca para uma outra marca usar e explorar esse novo mercado. Esse é o licenciamento. Você consegue fazer isso apenas obviamente, com as negociações e com contratos. Você não precisa submeter a muitos locais, você não precisa ir ao judiciário para pedir autorização, não, são contratos privados. Agora tem umas exceções, eu vou falar sobre isso com mais calma mais adiante, sobre os contratos que precisam ser averbados no INPI. São poucos casos para você conseguir o recebimento de royalties, para você ter a cobrança dos royalties tão queridos pelos empresários. Bom, e por último, só esses 3 exemplos de marcas para a gente entrar no assunto de uma forma geral. A gente também tem os name rights. No Brasil, isso ficou muito conhecido por causa da Copa do Mundo. Hoje em dia, a maior parte dos estados tem um estádio de futebol com o nome de arena. Mas notem que esses nomes vão mudando conforme o patrocinador. Por exemplo, em São Paulo era o Allianz Parque, agora eu acho que está se chamando Allianz Parque ainda. Aí você tem em Pernambuco, você já teve o Itaipava, Arena Itaipava, agora mudou, agora é a Arena de Pernambuco, enquanto tem patrocinador novo. Você tem o maior espaço de beach tênis, de tênis, de vôlei, enfim, de esportes, digamos, de céu aberto, aqui se chama Arena, era Arena Boa Viagem. Então o BTG foi lá e patrocinou. Então o BTG comprou os name rights. Veja, o BTG pagou para o nome mudar de Arena Boa Viagem para Arena Boa Viagem BTG. Isso acontece no Brasil inteiro. Em São Paulo, na região ali da Faria Lima, você tem 2 espaços desses, o da XP e o do BTG. Isso acontece, de novo, por um licenciamento. Notem que os bancos, eles não precisam ter, eles não querem ter um espaço de beach tennis, cara, não é o core business deles. E o espaço de beach tennis também não está preocupado, não, eu vou lá negociar com o banco, não é isso. Mas quando existem essas parcerias, ambas as marcas ganham visibilidade. A marca que está expondo, obviamente, porque ela está sendo, tá recebendo toda a mídia ali em torno dela. Pô, o cara vai lá jogar tênis, ele é exposto à marca do BTG. Ele vai ao banheiro tomar um banho, tem lá BTG no espelho. Ele vai comprar, sei lá, uma água e a água vem com um selinho no BTG, sei lá, certo? E para o espaço também, porque a gente está falando, nesse exemplo, como eu falei, sei lá, esse ou da XP, são empresas grandes, são bancos. Isso passa uma credibilidade para o estabelecimento também. Então, quando você vai jogar tênis num local, praticar um outro esporte, e tem lá a marca XP, você diz, opa, esse negócio deve ser bom. Afinal de contas, a XP não ia associar a marca dela a um fracasso, a um fiasco. É por isso, pessoal, que a gente vê muito, depois dos escândalos de alguns programas, de alguns reality shows, os contratos serem rescindidos, ou por jogadores de futebol. Quando você tem um patrocínio, nem sempre são name rights, tá? Mas quando você tem um patrocínio de alguém que pode macular a imagem daquela marca, os contratos são rescindidos. Por isso, marca significa imagem ao público. Bom, vamos lá, pessoal. Eu queria agora explicar um pouquinho para vocês sobre como é importante você apresentar a propriedade intelectual para o teu cliente. Não apenas pelo que eu falei, mas também, claro, mas principalmente porque você vai conseguir proporcionar para ele a expansão das atividades. Vamos lá, eu vou dar exemplos mais nacionais, tá? A gente tem um público aqui de todo lugar do Brasil, então eu vou evitar exemplos regionais apenas, mas a gente tem, por exemplo, a marca Coca-Cola. Todo mundo conhece a marca Coca-Cola e ela é uma marca de refrigerantes. Mas a Coca-Cola fez há uns 10 ou 20 anos, já tem bastante tempo isso, uma parceria com a Coach, uma marca de roupa.
E aí a Cult produz algumas roupas com o nome Coca-Cola. Isso não acontece só nesse segmento, não só nesse mercado. Tá? Você tem um licenciamento, por exemplo, a marca mais licenciada, o grupo, a empresa que mais licencia marcas no Brasil é o grupo lá Maurício de Souza Produções, da Turma da Mônica. Na região do Nordeste do Brasil, é muito comum se encontrar as maçãs da Turma da Mônica. Vejam que interessante. Eu vou contar uma história sobre essas maçãs. Vejam que interessante. Essas maçãs são maçãs pequenininhas, que no início da produção delas, elas eram desprezadas, porque elas não eram suculentas, eram pequenas maçãs. E aí o produtor lá, ele criava, criava, né? Mas ele produzia aquelas maçãs e quando ia expor à venda, elas eram deixadas de lado, elas eram as últimas opções. O que aconteceu? A partir de uma negociação dessa empresa produtora das maçãs com o grupo lá que detém a marca da Turma da Mônica, veio a ideia de oferecer aquilo ao público infantil, já que o público infantil come porções menores. Bom, aquela maçãzinha menorzinha que era desprezada, que não é tão suculenta quanto uma maçã maior, etc e tal, tornou-se a maçã da Turma da Mônica. Se não me engano, eles estão no mercado há 23 ou 24 anos. É o licenciamento mais antigo em vigor no Brasil, sem interrupção. Tá? Vejam que interessante. Pegaram um produto que não tinha muita saída, que era um produto, que não é um produto de segunda categoria, mas ele não era tão vistoso quanto outros. E aí, através do licenciamento, conseguiram emplacar um super case de vendas. Tem para o sudeste do Brasil, tem a melancia da Magali também. Aqui no Nordeste é muito famosa a maçã, que era a Turma da Mônica, todos os personagens. Bom, esse é só um dos exemplos, tá? Você consegue proporcionar ao teu cliente que ele esteja em vários locais do país através de uma marca, por exemplo. Mas nem tudo é marca, ou nem propriedade intelectual não é só marca, tá? Eu gosto muito de um assunto que a gente vai ter um episódio exclusivamente sobre ele, porque é extremamente importante, que são as patentes. Pessoal, quando eu dou algumas mentorias para empreendedores que me contratam para pensar em como expandir o negócio deles através de direitos da propriedade intelectual. E sempre que eu converso com um deles e eu pergunto, você tem patente? Quando a resposta é positiva, aí assim, a conversa se alonga bastante. Compreendam, quando você tem uma patente, você pode ou explorar aquilo sozinho, você dizer, não, eu vou produzir isso aqui, eu sei lá, tenho um determinado produto que eu consegui a patente e eu vou desenvolver isso aqui sozinho e vou vender para o Brasil inteiro, por exemplo. Você pode fazer isso, esse é um formato. Tem um outro formato, que é você fazer através de uma parceria com quem tem os meios de produção. Tem um outro formato, é você entregar para o terceiro produzir aquilo para você. E tem um outro formato, veja, eu estou falando em 4 formatos pelo menos, mas tem vários outros, que é você licenciar para uma outra pessoa para ela cuidar disso. Por exemplo, a gente tem um cliente que ele é um médico brasileiro, que ele mora há alguns anos nos Estados Unidos, e alguns bons anos, já tem acho que umas 2 ou 3 décadas, e ele desenvolveu alguns produtos para serem utilizados no tratamento de alguns pacientes. Não posso entrar em muitos detalhes. E bom, e ele tem as patentes de tudo isso, ele é extremamente organizado, só que ele não produz absolutamente coisa alguma. O que ele faz? Ele se junta com algumas empresas, ele tem, são 3 empresas, 3 ou 4, não lembro bem, que fabricam aqueles equipamentos deles, aqueles produtos, e pagam royalties para ele. Então vejam que interessante, ele está lá nos Estados Unidos, está lá morando com a família, ele não precisa vir aqui ao Brasil para tratar disso, ele vende lá também, tá? Ele vende lá e vende aqui no Brasil, estando lá. Ele fica acompanhando, obviamente, as questões contábeis, as questões de estratégia, mas ele não precisa, por exemplo, se preocupar se houve queda de energia na fábrica. Ele não precisa se preocupar com a demissão de funcionários. Ele não precisa se preocupar com a carga tributária. Não, aí ele precisa. Também era demais, né? Mas ele não precisa se preocupar com uma série de questões que quando você tem algo que é imutável, você precisa se preocupar. Por exemplo, se você tem uma empresa quem é aqui da área de engenharia ou quem atende construtoras ou empresas ligadas à construção civil, sabe do que eu vou falar agora. Frota de carro é algo que, a partir do momento que a empresa atinge um patamar mínimo de sucesso, ela passa a terceirizar, porque são muitos problemas. Você tem lá, 3, 4 carros que a tua empresa usa para dar manutenção em algum canto, para uma costura, para fazer vistoria de obra. Aqueles carros eles vão quebrar.
E a atividade fim da construtora não é cuidar de manutenção de carro. Então, é mais interessante você contratar uma empresa que forneça aqueles carros do que você ter esse cuidado. Ah, mas é mais caro esse ano. É verdade, o mundo é assim, né? A gente troca dinheiro por tempo, tempo por dinheiro, e é aí onde entra a propriedade intelectual. É aí onde entram as startups. É dinamizando esse investimento e fazendo com que o teu cliente tenha mais tempo livre para se dedicar ao que ele gosta e você tem a obrigação, o compromisso de deixá-lo seguro de que ele está fazendo a coisa certa. Isso é através da propriedade intelectual. Bom, se você não mostrar isso para o teu cliente, o que vai acontecer é o seguinte: ou ele vai perder uma oportunidade por sua causa, o que é uma pena, ou alguém vai mostrar isso a ele e vai ficar feio para ti, né? Já pensou? Pô, você que é advogada de um cliente, é advogado de um cliente, ele está esperando que vocês estejam sempre antenados com o que tem de novo, o que está rolando aí no mundo. Não estou nem falando em chat GPT, mas vamos conversar sobre isso também em outro episódio. Inteligência artificial também, vamos conversar. Uso de robôs de advocacia, vamos conversar. Vamos falar sobre tudo isso. Mas hoje é um papo mais conceitual, um papo mais básico sobre o que é propriedade intelectual, quais os benefícios, quais os desafios que ela traz para as empresas de uma forma geral, mas principalmente para as startups. Então, vem cá comigo, vamos lá. Pensa no seguinte: se você não compreender propriedade intelectual, você está com uma atuação muito limitada. Minha amiga, meu amigo, se você acha que atua com direito, sei lá, empresarial como um todo, você cuida da parte societária, mas não compreende o que é propriedade intelectual, o teu term sheet, tuas NDAs, quando você for falar de drag along, de tag along, tudo isso com o teu cliente, quando você for tratar dos pormenores com a startup, e ele te disser que ele não sabe a valuation dele, porque ele está no mercado há 6 meses, mas já fatura 2 milhões, o que você vai fazer? Você vai perguntar para ele: não, mas veja, a gente tem que fazer a valuation com base naquele método de conta de ativos. E os ativos que você tem é um imóvel, são os computadores. Tenha certeza que você vai perder aquele cliente. Então, pensa comigo, a propriedade intelectual é a catapulta para tirar o teu cliente de uma atuação, digamos, tradicional e colocá-lo num panorama global. Gente, olha só, eu não tenho a menor dúvida, menor dúvida, de que você precisa apresentar isso para o teu cliente no início das conversas. Você conhecer um cliente que ele é estratégico para ti na atuação no tributário, por exemplo, uma área super importante. Quando você conhece esse cliente, você tem que falar com ele sobre propriedade intelectual. Tem que falar. Tiziano, mas eu sou especialista em direito tributário. Legal. Mas saiba como você vai tributar ou como você vai evitar a tributação excessiva da patente dele. Ou se ele fizer um contrato de licenciamento, que já é diferente. Ou se ele não fizer uma coisa nem outra, ele tiver um desenho industrial que ele autorizou a empresa a fabricar e ele vai receber só as participações, ou ele tem direito ao equity do... entendeu? Então, esses benefícios que a propriedade intelectual traz de forma direta para o negócio do teu cliente, eles precisam estar bem afinados no teu discurso. Não sente com o cliente para falar para ele em fazer uma avaliação da empresa dele com base nos haveres e nos deveres, com base nos contratos ativos e futuros. Gente, startup às vezes nasce super deficitária, às vezes passa 1 ano, 2, 3 no negativo, chamado burn rate. Se a startup não tiver investidores, ela pode até morrer. É bem diferente de uma empresa tradicional. Você não é uma empresa, ela tem que ser validada, ela precisa dar lucro. Se ela não der lucro, você fecha. Startup não é bem assim. Startup é claro que no final, no médio e longo prazo, ela tem que dar lucro. Mas no início, é muito difícil encontrar uma startup que dê lucro. E o que acontece, por exemplo, com as gigantes, vamos dar um exemplo de um que todo mundo conhece, Uber. Uber até hoje não dá lucro. Lucro operacional não dá. A Uber continua recebendo aportes expressivos de investidores. Através da propriedade intelectual, ela consegue convencer os investidores de que ela está num diagrama interessante de expansão. E, de fato, aparentemente está. Você veja quantas empresas você conhece de transporte por aplicativo. Já que a gente está aqui no Brasil, vamos falar. Aqui no Brasil, quantas começaram e hoje não existem mais? Quantas regionais? Quantas locais? Algumas já foram embora, na verdade. Mas veja que a Uber está lá, através da propriedade intelectual. Na propriedade intelectual, você também tem, aliás, pela propriedade intelectual, você também tem como explicar para o teu cliente cenários possíveis, tá? Não é algo inexorável, não é, por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, você tem que ter aquela escritura, acabou, formalidade que é obrigatória. Ah, não, mas eu passei aqui, eu fiz uma transação, mandei...
Se não tiver aquilo, aquele imóvel não é teu. Não, mas eu estou habitando há 18 anos, tudo bem, você pode fazer, sei lá, uso capião, educação compulsória, sei lá o que você vai fazer. Mas não é teu, não é do teu cliente, se ele não tiver aquela escritura lá, ou, sei lá, um outro ato cartorário lá, que defina a propriedade, certo? Bom, acho importante a gente conversar também, para a gente encerrar um pouquinho essa parte dessas macro áreas de propriedade intelectual, sobre o desafio que tem de você conversar com o seu cliente sobre patente e segredos de negócio. Pessoal, isso é a coisa que eu mais recebo de indagação de clientes. Muitos chegam para mim para dizer, Tiziano, não sei se vale a pena eu patentear a minha invenção. Eu não sei se vale a pena por um motivo simples. Só quem usa isso, só quem está fazendo isso sou eu. Se eu fizer a patente, eu vou ter que revelar como é que eu faço. É assim mesmo? Você tem razão. Agora, quando você revela, você não revela apenas dizendo, eu uso metal e eu uso pilha e... Não, você tem que detalhar, você tem que pormenorizar de modo a algum profissional, algum técnico mediano no assunto, ele consiga desenvolver aquilo. Não é um Tiziano, o Tiziano não é da engenharia, por exemplo. Você vai desenvolver, sei lá, uma caneta que ela não precisa trocar a carga, por exemplo. Você não precisa convencer Tiziano de que dá para produzir aquilo com base naquelas instruções técnicas, não. Mas uma pessoa que entenda desse mercado, que saiba produzir canetas, ela lendo aquele material, se ela ficar convencida de que dá para fazer, então ok, você pode ter uma patente. A questão é, de fato, você vai ter que revelar. E algumas empresas, alguns clientes acreditam que aquela ideia deles é tão inovadora, que vai passar décadas para alguém conseguir desenvolver algo igual ou semelhante. Então existe a opção do segredo de negócio. Pô, Tiziano, então é muito melhor. Então, veja, na patente, os advogados ganham um valor mais expressivo do que no segredo de negócio, não há dúvida. O cliente também. Qual é a questão? No segredo de negócio, o cliente tem que gastar muito mais para manter aquele segredo. Pensa comigo, se eu te contar um segredo aqui e pedir, não comenta com ninguém, qual é a chance que tem disso acontecer? Se for algo irrelevante, ok. Mas se for uma informação bacana, for uma informação legal, eu te passei aqui, sei lá, não sei, eu te passei informação relevante aqui, pessoal, segredo aí. Duvido que você não vai chegar em casa para o seu marido, para sua esposa, ou para um amigo, e não vai contar. É natural o ser humano. A gente termina falando, sim, sobre o que a gente sabe. A questão é, como você vai proteger isso para o teu cliente? Pô, os funcionários do teu cliente terão acesso a isso, os sócios do teu cliente terão acesso a isso. Será que todo mundo vai ficar calado? Existe a lenda, o pessoal fala muito da Coca-Cola, diz que só 2 ou 3 pessoas sabem a fórmula mágica da Coca-Cola e que elas não podem andar nem sequer no mesmo avião e que uma não sabe quem é a outra, que moram em continentes diferentes e tal. Enfim, existem algumas lendas urbanas sobre esse assunto, mas é um ponto importantíssimo da gente debater para poder você saber como abordar teu cliente. Veja, não tem um melhor que o outro. Tiziano, você falou que ganha mais fazendo patente, então patente é melhor. Não, calma. Depende. Nem sempre patente é melhor. Pode ser que o segredo do negócio seja melhor para o teu cliente, eu não sei, a gente tem que avaliar um caso concreto. E uma outra dúvida também, muito comum na clientela do empresariado é o seguinte: software, uma dúvida análoga essa de patente. Software, eu devo proteger meu software ou não? Eu devo manter em segredo, já que o software não muda assim com muito tempo? Então, não tem uma pessoa que eu falo sobre esse assunto e não recomendo expressamente que a pessoa registre o software, por vários motivos. O principal é o seguinte: é zero burocrático registrar um software. Esse é o principal. Os secundários são, é muito barato, é muito rápido e você tem uma proteção que, embora ela não seja tão presente, tão forte como uma patente, como uma marca, ela vai te dar um substrato, ela vai te dar uma prova para daqui a 1 ano, ou 5 ou 15 anos, você litigar contra uma outra empresa, um outro negócio e conseguir se defender, você conseguir demonstrar que aquilo dali é do teu cliente, que aquilo dali é teu. Dizendo, peraí, explica um pouquinho melhor, eu vou ter que abrir meu código-fonte para o INPI ou para alguém avaliar? Não. Primeiro, de uns 6 ou 5 anos para cá, o INPI teve um enorme avanço na área de software. São os RPCs, os registros de programa de computador. É assim que o INPI chama. O INPI, ele não pede mais o código-fonte, ele pede que você faça um resumo hash, é um resumo criptografado
do código-fonte. Isso é feito por computador, não é você que vai lá resumir e tal. Papo de advogado, né? Papo de advogado é, não, vou pegar isso aqui, vou resumir porque tem muitas laudas e tal. Vamos lá. Não, esquece isso. O computador faz isso para você. Quando ele faz isso, você vai ao INPI online e registra aquele código-fonte. Te garanto que não leva muitos minutos. É muito rápido, muito. Você leva muito mais tempo atendendo o teu cliente, compreendendo a necessidade dele, compreendendo qual é aquele software. E tem mais. Vou contar para vocês. Quando você vai registrar um software, você precisa de informação basicamente de duas pessoas. Quem é o titular dos direitos financeiros e quem foi o criador do software. Uma coisa muito comum é o cliente dizer, não fui eu que criei. Gente, olha só, quando a gente vai conversando especificamente sobre software, eu vou explicar um pouquinho mais. Mas de forma muito sucinta eu posso dizer o seguinte, o criador do software, ele não é o detentor dos direitos financeiros sobre o software. Então não tem problema nenhum você, de fato, respeitar a autoria. Na verdade, não tem problema nenhum, não. Você é obrigado a fazer isso. Você respeitar a autoria e, sei lá, o diretor de tecnologia da tua empresa que criou o software, o nome dele tem que estar lá, não é o seu. Não, mas Tiziano, entenda, porque o meu contrato com eles não importa. O dono daquela tecnologia é você. Agora, a gente também deve conversar um pouquinho sobre os contratos de trabalho. Tema para outro encontro. Contrato de trabalho tem que estar lá muito bem escrito o que a pessoa vai fazer. É óbvio, você não pode contratar, por exemplo, um engenheiro de software e pedir para o cara ficar elaborando teus contratos, sei lá, de transferência de tecnologia. Você não pode contratar um químico para desenvolver um produto aí farmacêutico e esperar que ele seja responsável pelo teu marketing. Não dá, é um outro desafio. Tem nada a ver com propriedade intelectual, muito menos com startup. E para a gente finalizar esse nosso papo de hoje, eu quero concluir dizendo o seguinte: se a gente ignorar, se a gente não compreender, se a gente não buscar a proteção adequada para o cliente, a gente vai causar um problema enorme para ele. Gente, olha só, não é incomum um cliente não saber o que é propriedade intelectual ou não saber a extensão dos direitos de propriedade intelectual, tá? Por exemplo, vou deixar para um outro momento, porque eu já falei muito sobre marca, existe uma coisa chamada caducidade. Caducidade é algo que pouco se fala e tem uma importância gigantesca. Não vou falar nomes, mas todo mundo aqui conhece a maior... Bom, deixa eu ficar quieto para eu não me alongar, mas tem uma grande empresa brasileira, que na verdade nem é mais brasileira, que detém o mercado de bebidas, etc. e tal, e nós ganhamos, por uma caducidade, uma marca que estava com eles há quase 100 anos. O nosso cliente tinha legitimidade para pedir, é óbvio, e nós fizemos isso pelo INPI, lá tudo, processo administrativo, tudo bonitinho, e vencemos o processo. Eu vou ensinar para você como fazer isso para o teu cliente. Então, por último, eu quero dizer o seguinte, que você tem que compreender as múltiplas proteções que a propriedade intelectual oferece para um negócio. Note que hoje, de forma muito breve, a gente conversou sobre patente, sobre desenho industrial, sobre direito autoral, sobre marcas, sobre software, e nem falamos sobre indicação geográfica, sobre topografia de circuitos integrados, um monte de coisa que a gente não conversou hoje, cultivares, etc. Não falamos ainda, nós vamos conversar sim sobre isso mais adiante. O nosso objetivo é mostrar para vocês que a gente tem como atender um cliente, por mais tradicional que seja, ou por mais inovador que seja, como as startups, que são o melhor mercado do mundo para advogado, atender esse pessoal compreendendo o que é a propriedade intelectual. Nem pense que você vai conseguir entregar um bom resultado, vai ter bons resultados você próprio no seu escritório ou na sua atuação sozinho ou em parcerias, se você não compreender o que é a propriedade intelectual. Bom, é isso. Antes de acabar, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, nos seguirem nas redes sociais e, por favor, de novo, compartilhe isso com seus amigos, fala lá com quem você gosta, aquele assunto legal e tal, aquele cara até que é meio chato, mas o assunto é legal, dá uma olhada lá. E se você não gostou do episódio, também, então, manda para os teus desafetos, fala, então aí e tal, é tipo, sei lá, uma coisa que você não gosta, meu gemidão no WhatsApp, né? Eu falo, cara, o cara vai se ganhar, mas pelo menos ele assiste a gente, quem sabe ele até não passa a nos seguir aqui e acompanha o nosso conteúdo, tá bom? É isso, pessoal, valeu, obrigado, um grande abraço.